E nós estamos recebendo aqui também, nos estúdios da Raízes FM, o Rodrigo Elton Jacon. Nós vamos falar sobre distrofia muscular de Duchenne. Vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui para quem não sabe, né, o que é, né, essa condição. É um distúrbio, uma mutação genética ligada ao cromossomo X, caracterizado por degeneração muscular progressiva. O gene é uma porção da molécula de DNA que possui as nossas informações genéticas. Nessa porção de DNA, existe um código que é utilizado para a fabricação de uma proteína específica. Essa proteína determina uma característica, como por exemplo, a cor dos nossos olhos. Os genes estão presentes nos nossos cromossomos, que são cadeias de DNA enroladas associadas a proteínas. Os seres humanos apresentam 46 cromossomos já, sendo que 2 deles são os cromossomos responsáveis pelo desenvolvimento de características femininas ou masculinas e os outros 44 que estão relacionados com outras características masculinas e femininas. Até antes da gente prosseguir falando, porque eu acho que é uma informação que vai ficar até de confuso para as pessoas entenderem, mas já chamando o Rodrigo para a conversa, e você tem um familiar, o seu filho, que tem a síndrome de Duchenne. É isso, Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo à nossa conversa. É isso aí, bom dia, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando disso, né? Mas eu tenho o meu filho, né? Eu tenho 2 filhos, um casal, é o Giovanni e a Milena. E o Giovanni, quando ele tinha 6 anos e meio, nós descobrimos que ele era portador dessa, que é uma doença rara, que é a distrofia muscular de Duchenne. Existem vários tipos de distrofias, né? Como os médicos dizem, bom, eu sou um leigo aqui, se eu falar até alguma coisa indevida aí, comunidade médica, peço desculpas, mas um pouco do que eu aprendi, existem várias miopatias aí que causam distrofias, e uma delas é a distrofia muscular de Duchenne, que foi descoberto por esse médico, né, que chamava-se Guillaume Duchenne, em 1876, se eu não me engano, ou 1867, e ela é uma doença que ela é caracterizada por causar uma degeneração muscular. Então a pessoa ela vai apresentando ao longo do tempo progressivamente fraqueza muscular no corpo todo. Ela é mais frequente em meninos? Ela é uma doença, como você disse aí, ela está ligada ao cromossomo X. Então as mulheres são XX, o homem é XY. Sim. Então quando a mulher ela é a portadora dessa mutação genética, e ela tem vamos dizer assim, o defeito, a falha, né? Que pode ser uma deleção ou uma duplicação em um desses X, ela vai e produz a proteína que é a distrofina, que é uma proteína que fortalece tudo que é músculo que tem no nosso corpo, músculo esquelético, os órgãos vitais, nosso coração, né? O diafragma ali, pulmão e tudo mais. Nas células, né? Exatamente, e aí ela produz pelo outro X. E aí o homem, quando tem essa mutação, ele não tem o outro X para fazer uma compensação. Então ele não tem a produção dessa proteína no corpo, e aí faz com que não se desenvolva uma musculatura adequada para cada fase da vida. Os sintomas normalmente ele vem dos 3 aos 6 anos nos meninos. No meu filho, no caso, nós descobrimos quando tinha 6 anos e meio, mas não é algo padrão, né? Então, às vezes tem crianças que se descobrem até um pouco mais tarde. E como que vocês identificaram isso? Nós identificamos isso até com o auxílio da escola, mas a gente sempre percebeu que tinha alguma coisa diferente no Giovanni, sabe? E a gente identificou assim, ele começou a ter dificuldade com obstáculo. Então ele começou a ter dificuldade para subir um degrau, para andar uma rampa, né, de subida, e começou a pisar na ponta dos pés. Então ele começou a andar com os 2 pés pisando na ponta. É uma das características, né, de quem tem essa condição, né? Vamos dizer assim, não característica, mas é um dos sinais físicos que o corpo fala, né? Então, dos 3 aos 6 anos de idade, essas dificuldades, vamos dizer assim, com o obstáculo, faz com que o corpo ele mostre alguns sinais, esses sinais físicos. Mas é necessário que você faça exames para comprovar. Então ela é uma doença neuromuscular. Tem um exame que é o exame que é o CK. Esse exame foi o primeiro exame que o Giovanni fez quando o médico que nós levamos ele desconfiou que ele tivesse com essa doença. Importante dizer aqui para essa conscientização que nem todo médico conhece esses sinais físicos também estão atentos. É uma doença que no nosso país aqui não é muito comum, as pessoas normalmente não conhecem. E aí tem esse exame de sangue que é o CK,
que é a creatinina quinase. Esse exame, ele mede, né, ele identifica uma enzima que aparece no nosso sangue. Ela é uma enzima que ela é contida no nosso músculo, tudo que é músculo esquelético, coração, cérebro. E se eu tenho uma quantidade alta disso circulando no sangue, significa que tem uma degeneração muscular. Já é um sinal, né? Então, por exemplo, um corredor de maratona, quando ele vai lá, ele corre uma maratona de 42 quilômetros, ele tem uma degeneração muscular porque ele passou por um esforço físico. Sim. E aí, se um corredor desse fizer um exame logo após a corrida, ele vai ter esse índice alto no sangue. E quem é portador dessa mutação tem sempre esse índice alto no sangue. Então é como se a pessoa estivesse correndo uma maratona o tempo todo, 24 horas por dia. Então o primeiro exame que se faz é isso, aí você tem um primeiro indício, mas o exame que pode realmente comprovar que o menino tem essa mutação é o exame genético. Então o exame genético, ele é capaz de verificar o local, porque o maior gene do nosso corpo humano é o gene DMD, que é o gene responsável por produzir essa proteína que é a distrofina. E esse gene ele é composto por 79 exons. É uma divisão lá do gene, é uma microdivisão. E esse exame genético ele é possível que se identifique se existe uma falha, né, ali uma deleção ou uma duplicação, e em qual região está, porque cada pessoa tem isso em regiões diferentes do corpo, do gene, perdão. E aí nós tivemos que passar por tudo isso, né, com o meu filho, fez o exame, foi constatado que realmente ele era o portador. Depois nós tivemos que passar por um aconselhamento genético na equipe de genoma humano lá da USP. Então a USP em São Paulo tem uma equipe de genoma humano, com médico, fisioterapeuta e tudo mais. A gente passou lá por um aconselhamento, foi feito um estudo da árvore genealógica da nossa família. E aí veio-se a descobrir que a minha esposa ela era portadora e ela é a primeira mutação. Então, tudo começou nela. Só que ela não teve aconteceu nada com ela que pudesse levar a esse problema. Não manifestou, né? Em mulheres, como vocês falaram um pouquinho também, em mulheres é assintomático a questão da fraqueza muscular. Mas as mulheres podem desenvolver outros problemas de saúde ao longo da vida. O que é comprovado cientificamente que as mulheres na terceira idade podem desenvolver algum problema cardíaco. Então a gente também veio a descobrir depois disso que é necessário, pelo menos a cada 2 anos, que a minha esposa faça um check-up cardíaco para ver se está tudo bem. Não são todas as mulheres que desenvolvem, mas algumas a ciência já conseguiu identificar que sim. Porque como é uma doença neuromuscular e ataca tudo que é músculo, né? É uma mutação. E o coração nosso também é o músculo. Exato. Como que é seu filho hoje, atualmente no dia a dia? Quais dificuldades ele tem? Então, os meninos normalmente, pela estatística, em torno de uns 10 anos, eles já ficam dependentes da cadeira de rodas. Porque primeiro se acomete os membros inferiores, né? Que são as pernas, onde se tem a perda muscular mais rápida, a degeneração muscular mais rápida. E o Giovanni, graças a Deus, a gente conseguiu, por meio, né, dos tratamentos, e a gente acredita muito, né, na fé, que Deus está em primeiro lugar sempre na nossa vida. A gente conseguiu e ele, graças a Deus, ele foi para a cadeira de roda aos 14 anos. Então hoje ele tem 15 anos, faz um ano que ele está totalmente dependente da cadeira de rodas. Mas ele ainda fica em pé um pouco, né? Desde que encostado assim, em algum lugar na parede, ele ainda fica em pé. Mas ele não consegue mais andar, ele não consegue mais trocar passos. E do restante, tudo normal. Então, os membros superiores ainda ok, mas ele já não consegue mais tanto peso. Então, se você der uma garrafa, por exemplo, de 1 litro de água na mão dele, é pesado para ele hoje. Ele já não consegue manusear isso, que tem em torno aí de 1 quilo, né? Ele vai ter dificuldade para manusear essa garrafa. Ele é muito inteligente, vai muito bem na escola, é um menino muito culto, né? Ele estuda bastante, é medalhista de Olimpíada de Matemática. Então, é um orgulho lá para nossa família, assim como minha filha também. E hoje a condição atual dele é essa. Mas ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então tem uma equipe de neuropediatra que acompanha ele, né? Então tem o neurologista, tem o neuropediatra, tem
tem que passar por um aconselhamento também nutricional, então é uma doença neuromuscular muito específica, precisa ter uma alimentação adequada, né, e muito voltada para a questão de proteína e tudo mais. Cardiologista, então aqui na cidade o Dr. Fábio quem cuida dele, né, o Dr. Fábio Guidetti cuida dele também, porque tem a questão cardiológica, então ele já toma alguns medicamentos para o coração. Fisioterapia, então a fisioterapia para esses meninos é como se fosse uma academia para nós que não temos uma degeneração muscular. Sim. A fisioterapia é fundamental, mas fundamental mesmo, assim como terapia ocupacional e a fonoaudiologia também, para trabalhar bem os músculos da face. Então, esses meninos precisam de um acompanhamento multifuncional. A gente tem bastante dificuldade quando você vai para o mercado procurar isso, porque não tem muitos profissionais que conhecem a respeito dessa doença, dessa mutação genética. Não só os médicos, mas como os profissionais também de terapias. Então, aqui na cidade a gente tem alguns, mas não são muitos também. Então, até a gente sempre fala quando a gente conversa com um profissional, olha, vai estudar doença neuromuscular, vai se especializar, porque não tem só distrofia, tem tantas outras, né? Sim. E nós que somos pais, que temos filhos com doença rara, a gente precisa de profissionais que estejam bem preparados para poder atender esse tipo de pessoa, seja um menino, seja uma menina, e às vezes a gente tem dificuldade disso. E esses tratamentos, eles são tratamentos para a qualidade de vida. Sim. Ao longo dos anos que os médicos descobriram que tem uma medicação que é o corticoide, que ele atrasa um pouco a progressão da doença. Então ele faz quando você começa a tomar o corticoide de maneira contínua, esse índice aí, o CK, que é medido no sangue, que eu falei, ele diminui bem. Então ele diminui essa degeneração muscular. Então tem uma posologia, né, que os médicos indicam. E aí o Giovanni, um outro medicamento que ele toma é esse. Mas ele toma vários medicamentos, vários suplementos, passa com uma equipe, tem terapia praticamente todo dia, né? Então minha esposa tem essa luta aí com ele diária de estar acompanhando, né? Leva pra escola, busca na escola, leva na terapia, vem da terapia. Até isso que eu ia te perguntar, com esses tratamentos, com esse remédio do corticoide que você falou, há a possibilidade dele se fortalecer e voltar a andar com uma certa dificuldade, mas não ser tão dependente mais da cadeira de roda, ou é um trabalho que não dá para se dizer dia a dia? Não, infelizmente é um conjunto de ações para atrasar a progressão física da doença. Assim, porque ela só vai, infelizmente, piorando. É uma doença neuromuscular, né, degenerativa progressiva. Sim, sim. Então, hoje no mundo não existe ainda uma cura para isso. A gente estudou muito, a gente buscou, fez contato com diversos lugares. Em 2018, inclusive, a gente teve uma oportunidade, né, teve uma publicação de um tratamento que um médico estava desenvolvendo e teve uma publicação numa revista científica de Paris e a gente, com a ajuda também de amigos, a gente conseguiu fazer contato com esse médico e nós levamos o Giovanni lá na Bélgica na época, que é o maior centro de doença neuromuscular do mundo, numa cidade chamada Liège, na Bélgica. Na época nós fizemos uma campanha aqui na cidade, a gente não tinha dinheiro para ir. Sim. Então a gente fez uma campanha e muita gente nos ajudou, nem vou citar nomes porque seria injusto, né? Muita gente nos ajudou, a gente conseguiu, levamos ele lá. Só que aí naquela época lá, eles estavam fazendo tratamento para os meninos mais novos, de 3 a 6 anos. E os mais velhos, que ele tinha 8 anos e meio, entraram numa fila de espera. Mas aí depois veio a pandemia e tudo mudou, né? Tudo parou, vamos dizer assim. E o tempo é um vilão, porque é progressivo. Então, quanto mais velho, né, esse menino fica, a progressão vai avançando. E tem algumas condições para você participar de um tratamento experimental. Naquela época ele tinha, mas não era possível naquele centro de pesquisa somente nos Estados Unidos. Mas tinha uma questão lá de imigração também na época nos Estados Unidos. A gente não tinha como entrar lá nos Estados Unidos na época. Hoje tem um medicamento, né, que é um medicamento chamado Elevides. É um medicamento caríssimo, em torno de 15 milhões de reais custa uma dose desse medicamento. Que é indicado hoje para os meninos nessa faixa etária, acho que de 3 a 5 anos. Inclusive, recentemente nas redes sociais teve um menino que os pais fizeram campanha para conseguir esse dinheiro, né? E conseguiram, e o menino tomou esse medicamento. E, bom, eu acompanho eles aqui também, estamos aguardando para ver realmente a efetividade desse medicamento, que ainda não é uma certeza absoluta, que é algo que vai corrigir, né, a mutação genética.
Mas a gente também pede sempre a Deus Nossa Senhora que ajude os médicos, né? Para que eles consigam ter um discernimento aí, descobrir a cura para essa doença, que é uma doença que, pela estatística, ela atinge 1 a cada 5 mil meninos no mundo. Então ela é rara, mas se a gente fizer a conta pela população que existe, é bastante gente. Aqui em Capivari, você conhece mais alguém que tenha essa síndrome? Sim. E até tem o dia 7 de setembro, que é comemorado aqui, né? O dia de Duchenne, né? Em conscientização. Aqui tem outras famílias também que tem meninos que têm a distrofia muscular de Duchenne. E a distrofia muscular de Duchenne, ela tem um dia para conscientização, que é um dia mundial, que é o dia 7 de setembro. Sim. E aqui na nossa cidade, a Paloma, quando foi vereadora, aqui com a ajuda da minha esposa também e outras famílias, até foi produzido um vídeo, né, na época, e foi feito um projeto de lei. E aqui na nossa cidade também é considerado o dia 7 de setembro o dia da conscientização da distrofia muscular de Duchenne. Por que da conscientização? Porque, como eu falei, é uma doença que as pessoas não conhecem. Quando a gente passou por isso lá atrás, de vir a ter esse contato com essa doença, nós não conhecíamos também. Para nós, na época, foi um baque assim, gigantesco. Não que hoje não seja, né? Mas a fé, ela ajuda muito a gente a se fortalecer e entender que é uma missão e que a gente tem que seguir isso firme, né? E as pessoas normalmente não conhecem, então. Em 2019, o Maurício de Souza recebeu um apelo também da comunidade médica e ele lançou um novo personagem da Turma da Mônica, que é o Edu, que era um personagem justamente para promover a conscientização e a divulgação dessa doença. Tem nas redes sociais, tem na internet, né, o gibizinho lá do Edu, e o tema dele é Cada Passo Importa. Então eles contam ali a história de um menino que tem 9 anos, que está indo para a escola, que tem a dificuldade, que pisa na ponta do pé. Da Turma da Mônica, né? Da Turma da Mônica, um outro sinal físico do corpo é a panturrilha. A panturrilha começa a ficar aumentada, porque os meninos começam a pisar com a ponta do pé. E aí ele aparece também com a panturrilha aumentada lá e tal. E pouco disso que a gente está conversando aqui, que eu falei, eles falam lá no gibi também de uma maneira mais lúdica, né? Então Pra quem quiser ver, o gibi é esse aqui? É esse daí que é o gibi, ó. Quiser mostrar aqui, Madu, a minha câmera. Vamos ver na câmera aí. Ah lá, pra quem tá acompanhando a gente em vídeo também. Então tem o Edu, ele é um novo personagem, né, que foi lançado em 2019 pelo Maurício de Souza, justamente para promover essa conscientização da distrofia muscular de Duchenne. E é muito importante que cada vez mais cedo que a família descubra isso, né, comece a fazer esses tratamentos para qualidade de vida, melhor vai ser a qualidade de vida da pessoa, mais longevidade a pessoa vai ter, mais tempo ela vai demorar para ficar dependente de uma cadeira de rodas. E ao contrário do que alguns pais pensam, né, então a gente não tem que promover esses meninos a desgaste físico, né, porque tem alguns pais que pensam, eu vou colocar ele para andar na rua, que aí vai ajudar, né? Vou colocar na escolinha de futebol, então que vai ajudar ele, que vai tirar essa atrofia. Sim. Alguns falam isso, mas é o inverso. Pode só piorar. Pode só piorar, porque vai causar um desgaste muscular que não consegue ter essa recuperação, essa regeneração. O organismo não vai regenerar. Então, quanto mais a gente preservar eles, é melhor para eles. Não é colocar numa caixinha de vidro, numa redoma de vidro. Sim. Né, porque eles são crianças e a gente tem que deixar eles fazerem as coisas também. Mas a gente não pode expor eles a uma situação que eles não deveriam ser expostos, como é uma criança que não tem essa degeneração muscular. Então, quanto mais cedo os pais souberem, tiverem a noção, tiverem a consciência, forem bem orientados pelos médicos, é muito importante isso. Nós, graças a Deus, passamos por uma equipe médica que nos orientou muito bem, e a gente pôde promover muitas coisas diferentes para o Giovanni, né? Então, começa-se usando, por exemplo, órtese nas pernas para evitar que os músculos eles retraiam e eles fiquem de menor comprimento, né? Então, você usa com um par de órtese nas pernas. Tem alguns calçados ortopédicos também que ajudam para manter o músculo estendido, né, o tendão estendido. Então tem uma série de coisas que ajudam nessa qualidade de vida dos meninos. Perfeito. Agradeço, viu, Rodrigo, pela sua presença aqui, falando sobre a distrofia muscular de Duchenne. Inclusive, Rodrigo, temos aqui alguns ouvintes mandando abraço para você, o Caio Henrique de Almeida, a Edna Batista, também a Liliane
Ah, Liliane. Curtolo, isso, da Cruz Isso. Almeida. Grande amigo, família de Abraço, muita fé. Lili. Família maravilhosa. A todos que estão nos acompanhando, né? A nossa ouvinte Sandra Milho Piscinim também disse que hidroterapia ajuda bastante, né? Também nesse caso. Sim, hidroterapia também ajuda sim. Aqui na cidade, por exemplo, nós não temos hidroterapia. Sim. Então, e não temos profissional que conheça de hidroterapia para distrofia. Né? Então, são as dificuldades que a gente aí, familiares que tem pessoas como essa na família, a gente encontra no dia a dia para esses tratamentos que proporcionam a qualidade de vida. E fica o nosso espaço aberto em setembro, se vocês forem fazer algo específico pelo dia 7 de setembro, pode procurar a gente também para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pode trazer um profissional também para complementar o assunto, né, para falar sobre essa síndrome, que é importante também as pessoas descobrirem o quanto antes, né, porque tudo que é descoberto antes tem mais chances de cura e mais chances também de uma qualidade de vida, que é o que você falou na questão, né, dessa distrofia. É isso aí. Obrigado, bom final de semana, abraço para toda a família, parabéns aí pelo empenho de todos. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Um abraço pro Giovanni lá, hein? Muito obrigado. E agradeço a Ana também que proporcionou Sim. e fez o link, né, pra gente estar aqui hoje. E é muito importante isso, pessoal. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo aqui na Raízes. E a Raízes é essa rádio aqui que é um marco, né, na nossa região, aqui na nossa cidade. Sempre uma referência aí do ponto de vista de informação e entretenimento também para todos nós que acompanhamos e ouvimos diariamente a rádio. Perfeito. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela sua participação e sucesso lá, tá?